Estamos de volta agora para falar sobre investimentos. Existem várias taxas de juros nos bancos. Em algumas situações o dinheiro rende mais, em outras menos. Mas qual a melhor opção para quem guarda, por exemplo, um pouquinho só por mês? Quem bate um papo com a gente sobre esse assunto é a economista Yasmine Mendonça. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar falando da poupança, que é a mais conhecida de todo mundo e que, principalmente as pessoas mais antigas, sempre aplicavam, né, na caderneta de poupança. Sim. Que benefícios ela tem? Então, a poupança, né, como você mesmo comentou, as pessoas estão acostumadas a utilizar porque ela é mais segura, né? Imagina-se que é mais seguro, é mais fácil, né? É só transferir da sua conta ali para a conta do banco, você pode retirar sempre que quiser. Mas acaba que ela não é o melhor investimento, né? Você não vai perder dinheiro, o dinheiro não vai diminuir ali dentro, mas você perde oportunidades de ganhar mais, né? Porque o que acontece? Hoje, ela é um investimento muito conservador. E existem outros investimentos com o mesmo risco que vão te proporcionar um rendimento mais elevado da taxa de juros. A média mensal hoje da poupança é de quantos por cento? 0,4%. Bem baixinho. Muito baixo, sim. E o que teria como uma opção que fosse, de repente, meio parecida e que teria um rendimento melhor? Então, depende muito do perfil do investidor, né? Se ele pretende ter o mesmo risco da poupança, teria, por exemplo, títulos do Tesouro Direto, que são também rendem mais que a poupança e são tão seguros quanto. Mas é preciso que leia, né, pesquise antes, entenda um pouco. O próprio site do Tesouro Direto tem bastante informação, tem até um simulador, né, para a pessoa entender melhor como funciona o investimento. E também tem as letras de crédito, que são isentas de imposto de renda, tanto letra de crédito agrícola quanto letra de crédito imobiliário. Vamos contar um pouquinho para o pessoal de casa, só para ter uma noção, então, o que é aí o Tesouro? Tá. O Tesouro Direto são títulos da dívida pública do governo federal. Então, você compra um papel, né, uma espécie de papel do governo federal, e ele vai te pagar uma taxa de juros por você ter comprado esse papel durante um período. Os títulos têm vencimentos. E aí, dependendo de quando você retira esse título, você vai pagar mais ou menos imposto de renda. Varia de 22% a 15% de imposto de renda. E tem valor mínimo esse? O valor mínimo é de R$30 para comprar o título. E o rendimento varia? Tem título que rende a taxa Selic, né, que hoje a previsão é que ela fecha 7% ao ano. E tem título que rende a taxa de inflação mais uma porcentagem, que vai variar de título a título. Né? Título que pode render 5%, e vai depender muito do mercado. E como a poupança, por exemplo, a pessoa pode falar, quero tirar agora? Sim, você pode, mas aí considerando que, se você tira antes do vencimento, dependendo do tanto de dias que você deixar o investimento, você vai pagar mais o imposto de renda, mas você consegue retirar sim. E assim, é só chegar no banco e falar, quero investir no Tesouro. Com o Tesouro Direto você consegue fazer pela internet. Você vai precisar de uma instituição financeira para fazer a transferência da sua conta para a conta do Tesouro, né, quando você faz a transação. Mas você mesmo consegue fazer. Então, a diferença, em princípio, entre ele e a poupança é o valor do rendimento. Isso. E a poupança não paga imposto de renda, exatamente, né? Já o Tesouro paga imposto de renda. Sim. E aí, mesmo que a pessoa, por exemplo, seja um aposentado que não receba um salário alto, por exemplo, ela ainda assim tem que pagar imposto de renda em cima daquele valor. Ela vai pagar em cima do rendimento que ela tiver, sempre em cima do rendimento. Então não foge do leão. Não foge. Nesse caso do Tesouro, não. Mas, apesar de pagar o imposto de renda, no final, o seu rendimento, já deduzindo o imposto de renda, geralmente ele é maior. Ainda vale a pena. Ainda assim, a sua remuneração é maior do que a poupança. E tem um prazo que é importante deixar, que você considera interessante? 2 anos é o mínimo que você tem que deixar para pagar a alíquota menor do imposto de renda, que é 15%. É interessante deixar ao menos 2 anos. Mas isso vai variar muito assim, do perfil, do que a pessoa quer fazer com esse investimento depois, né? Porque, por exemplo, a poupança, para você conseguir o rendimento dela, você tem que deixar 1 mês. Porque ela só rende na data de aniversário. Bem certinho, né? Se você aplica 7 de novembro, você só vai conseguir ter seu rendimento se você retirar 7 de dezembro, 8 de dezembro. Se você retirar antes, você perde, mesmo que você deixe 29 dias, você perdeu o seu rendimento. Já o outro é diário? O outro sim, é considerado diário. O outro que você falou, outra forma? As letras de crédito também. Dependendo aí a letra de crédito, você precisa de uma instituição financeira. Dependendo de qual instituição que você procurar, vai ter um mínimo de aplicação, sim. A letra de crédito agrícola geralmente tem um mínimo maior, né?
gira em torno de R$30.000, o mínimo. Letra de crédito imobiliária, até com R$1.000 você já consegue aplicar. E só o início, nos 90 primeiros dias, você não consegue ter liquidez diária, ou seja, você não consegue retirar. Tem que deixar 3 meses rendendo. Isso, mas depois disso você já consegue retirar também. Esse paga imposto de renda também? Esse não paga imposto de renda, imposto de renda. É isento. E você falou que varia de quanto a quanto por mês? O último rendimento dos últimos anos, cerca de 8%. Letra de crédito imobiliário. Isso, ao ano. Considerando que a nossa inflação vai fechar cerca de 3%, é um rendimento bom, né? De qualquer forma, é maior que a poupança. É maior que a poupança, sim. É fácil encontrar rendimentos maiores que a poupança. Agora, se tem aquela pessoa, por exemplo, que aplica pouquinho, quero guardar, sei lá, 50 por mês. O que seria o ideal para ela? Pensando assim, se essa pessoa quer guardar R$50 por mês para ter uma emergência, né, para ter um dinheiro assim livre no caso de emergência, talvez a poupança no início seja interessante para essa pessoa, até ela se acostumar a ter esse dinheiro guardado. Aí enquanto isso ela pesquisa, vê outras opções, se sente mais segura e aí com um montante maior ela pode fazer uma aplicação em uma dessas outras opções. E claro, essas são as opções conservadoras. Né? Se a pessoa tiver um interesse de arriscar um pouco mais, existem os fundos de investimento, as ações, que sempre têm rendimentos maiores. Quanto maior o risco, geralmente maior o retorno. O que seria hoje um investimento de bom nível com risco? Depende. Talvez um fundo de investimento. Depende também do perfil do que a pessoa quer, né? E o tamanho do risco. As ações, se você souber operar na bolsa ou tiver alguém de confiança, né, que vá fazer isso para você, o risco também não é tão elevado. Porque existem empresas que não têm uma variação tão grande no valor de suas ações. Né? Então, vai depender muito do perfil também do investidor, novamente. E uma coisa interessante é que existem cursos para a pessoa aprender a mexer na Bolsa de Valores, né? Sim, existem cursos online, existem cursos que as próprias instituições financeiras, geralmente corretoras, oferecem, né? Canais no YouTube, existem muitos canais disponíveis, então a informação está na mão, né? O que vale é a pessoa procurar, se informar, porque assim ela vai conseguir encaixar melhor o investimento que ela precisa com um rendimento também bom. No caso de investimentos de risco, é sempre importante que a pessoa acompanhe ou ela pode, por exemplo, contratar, eu quero te contratar para cuidar dos meus investimentos na Bolsa? Então, por exemplo, fundos de investimento, geralmente eles têm gestores, né? Geralmente eles sempre têm gestores. Então, quando você aplica em um fundo de investimento, você está confiando naqueles gestores, eles que vão fazer as aplicações. E os fundos, eles aplicam em vários tipos de investimentos diferentes. É bom que seja diversificado. Agora, se você entende daquele negócio, é importante que você acompanhe também. O que acontece é que, geralmente, as pessoas não têm tempo, né, de acompanhar. E não é tão simples assim, né, de se entender. Porque precisa da dedicação para entender e depois da dedicação para acompanhar. O importante é ter pessoas de confiança. Tanto a sua instituição financeira, se é com o seu gerente, ou se é na sua corretora, com o seu agente autônomo, ou se é num fundo de investimento. É importante ser com pessoas de confiança, porque aí você não vai ficar tão preocupado em acompanhar o investimento e vai saber que está seguro. Agora, uma outra coisa importante também que a gente vê muito acontecendo é, às vezes, a pessoa entrar... são esquemas parecidos com as antigas pirâmides, essas coisas todas que prometem um grande retorno. Tem que desconfiar disso, né? Tem que desconfiar bastante, né? Também, assim como a informação está muito bem distribuída na internet, essas outras questões também. Então, assim, eu não aconselho, né, investir em algo que você não tem ou que desconfie do rendimento muito fácil. Desconfie. Porque você só vai conseguir o rendimento se você primeiro conhecer, se tiver alguém de confiança ali, e se outras pessoas já tiverem, conheça o mercado que você está investindo. Acho que melhor assim. E é importante desconfiar, sim. E é importante também ver se são oficiais, né? Como é que a pessoa pode saber? Banco Central? Como é que ela pode fazer? É fácil, isso é muito importante, né? Por exemplo, os fundos de investimento, quando você aplica na Bolsa, todos os agentes eles têm cadastro, né, na CMV, são acompanhados, então são investimentos registrados. E dependendo do investimento que você fizer, você tem também uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que foi criado depois do confisco da poupança e tudo, que garante que o investidor pode sacar até 250 mil por CPF. Então, mesmo que aquela instituição financeira tiver problemas e entrar em falência, o investidor consegue recuperar esse dinheiro. Então, é importante procurar também a validade, a oficialidade desse investimento. Houve uma época em que a Caixa Econômica Federal disponibilizava o uso do FGTS para comprar ações, e muita gente comprou, né? Teve gente que ganhou, teve gente que perdeu. Esse é um tipo de investimento que, se acontecer novamente no mercado, é interessante ou não?
É interessante se a pessoa conhecer ou tiver alguém para aplicar. Novamente, ações, você pode ganhar muito dinheiro com elas, mas você precisa conhecer, né? É importante conhecer a empresa em que você está aplicando, conhecer as oscilações, né? Quais são as variáveis que influenciam aquele setor daquela empresa, enfim. Então, sempre é interessante se você tiver como acompanhar alguém de confiança para fazer isso. Tem que estar por perto sempre. Sim, exatamente. Agora, que dica você daria, por exemplo, para quem tem dificuldade de guardar dinheiro? Ah, acabou meu dinheiro. Ah, não acabou o mês, mas acabou o dinheiro. O pessoal fala muito isso, né? O que seria o ideal? Assim que receber, já desviar um valor, mesmo que pequeno, para começar a trabalhar essa coisa do guardar, porque a gente fala da importância de guardar, mas a gente sabe que a maioria da população não consegue guardar, Tem né? dificuldade, sim, também cultural, né? O primeiro passo é colocar no papel, né? A regra antiga, não precisa inventar muita coisa. Coloca no papel todos os seus gastos. Por exemplo, agora começo de mês, coloca lá todas as faturas que você tem para pagar, todos os boletos, as assinaturas, né? Por exemplo, serviços de streaming, TV a cabo, enfim, coloca tudo lá o que é obrigação de você pagar. E faça a reserva para essas obrigações. Então, o salário entrou, os primeiros dias você vai pagar tudo que você tem de obrigação. O que sobrar, aí você dedica aos custos variáveis, né? E aí vai fazendo isso todo mês. E pensa assim, se esse mês eu tive X, eu paguei, deu R$ 1.500, minhas contas fixas, por exemplo. Eu consigo diminuir isso para o mês que vem? O que eu consigo cortar se não está sobrando muito para o variável? E aí começa a fazer isso mês a mês. Começa de pouquinho mesmo. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. E aí, se estiver faltando para as contas fixas, é hora de ver o que consegue, talvez, cancelar uma assinatura, talvez reduzir um pouco o cartão de crédito, que as pessoas utilizam bastante, enfim. Mas o primeiro passo é o que eu tenho de obrigação para pagar? Qual que está sendo a diferença entre o meu salário e as minhas obrigações? Para depois começar a investir. Sim, exatamente. Tá certo. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui com a gente.